bom que a gente vai um assunto levando ao outro. Ó, é uma boa isso aqui. Duas coisas interessantes que eu quero que vocês lembrem. Oxe. Vamos lá. Durante todo o procedimento de tratar um paciente que esteja com periimplantite, por exemplo, pode acontecer a explantação. Por quê? Olha aqui, você pode fazer a anamnese, fazer o diagnóstico e ver que é necessário explantar. Não, Matheus, deu tempo eu vou fazer procedimentos fase corretiva. Vou remover aquele biofilme, eu vou fazer uma raspagem com as curetas sintéticas, não são as curetas periodontais que a gente utiliza. Por quê? Porque a cureta periodontal ela é para material vivo, ela é para você utilizar em dente. Material sintético como implante, você não utiliza elas. Nem usa cureta, nem ultrassons de superfície de implante, porque vocês podem riscar permanentemente. Certo? Aí, não deu certo, pode diagnosticar, voltar para a explantação. Então, a explantação, ela pode acontecer em qualquer etapa do tratamento, infelizmente. Quando ela pode acontecer? Eu estava da manhã. Foi? E o que foi? Aí... Deixa eu voltar para cá. Aí existem os sintomas absolutos e os relativos. Como assim? Absoluto, turma, não tem análise, aconteceu. Se o implante chegar com mobilidade clínica devido a alta reabsorção, ele está móvel porque está com muita perimplantite, passou de 1/3, ele não se sustenta, explantação. Certo? Não tem debate. Se perder o osso demais, não tem altura óssea para que ele continue ali, infelizmente, explantação. Mas tem sintomas relativos. Isso aqui, na minha opinião, é muito importante. Não é? Vocês saberem avaliar que perda óssea é maior que 2/3 do comprimento do implante. Perdi mais de 2/3, mas eu não vou ter mobilidade no meu implante, pode ser que fique. Infecções resistentes ao tratamento convencional. Tentei tratar aquela minha periimplantite, seja porque o paciente apresenta com uma condição, mas não consigo controlar. E também quando um paciente tem saúde comprometida. E essa aqui, turma, é como se fosse um cenário de vários, porque o paciente com saúde comprometida, o paciente com tumor, paciente com necrose de maxila, paciente com algum comprometimento de cicatrização, todas essas situações, toda a situação, todo o cenário do paciente com saúde comprometida que impeça que ele consiga ter sucesso, pode gerar um indício de explantação. Tá bom? Saber, tem sintomas absolutos e sintomas relativos. Certo? Aí, junto disso, aqui é importante vocês saberem que tem deficiências. O que pode gerar deficiência no processo alveolar, o que pode gerar deficiência na mucosa periimplantar, tá certo? Isso aqui também. Aquilo que a gente conversou sobre a mucosa queratinizada, que nem sempre a mucosa queratinizada. Não tem nada que confirme que ela vai estar relacionada com o melhor desempenho, mas há vantagem em tê-la para maior conforto do paciente. E o osso periimplantar, a relação dele com preenchimento papilar. Não se esqueçam que é o seguinte: quando nós temos dente e implante, quem vai dar essa altura de papila é o nível de inserção do dente vizinho. E o preenchimento vai ser essa relação desse nível de inserção e o contato entre o implante e o dente. Que uma coisa é a altura de papila, né? Outra coisa é o preenchimento.
A altura é a altura da papilinha e o preenchimento é o tanto que ela vai preencher naquele espaço que nós temos dela até o contato interproximal. E quando nós temos implante e implante, só quem vai dar altura é crista óssea e tecido mucoso. Ah, professor, e se eu fizer um design diferente da minha coroa e tudo mais, não vai influenciar, não vai garantir que aumente ali a sua papila. Tá certo? E aí, turma, o que mais? Podem perguntar. Estou disponível até 5 horas. Demais, na verdade. Pronto. É só uma característica histológica daquele urso. Porque ele é é a organização das fibras dele. Das fibras não, como é o nome desse álbum? Peraí, deixa eu só lembrar o nome. Tá aqui escrito bonitinho. Digo já, Gabriel. Tem. Osso lamelar, ele é relação à característica histológica, da disposição das... Mas não é fibras, é que eu esqueci o nome, mas eu vou encontrar. Deixa eu só encontrar aqui. O nomezinho. Fibras colágenas. As fibras colágenas. No osso lamelar, as fibras colágenas estão organizadas em lamelas. É só mesmo isso relacionado com a questão histológica, certo? E é um osso que já vai ser, que a gente vai encontrar quando nós já tivermos uma maturação na nossa integração, tá bom? Não vou pedir para vocês diferenciarem, não. Ah, Matheus, quer dizer que o osso trabecular e o esponjoso, ambos são lamelares? É, tá bom? Porque essa questão de ser lamelar ou não é característica da organização das fibras colágenas, tá certo? Enquanto ele ser cortical ou trabecular, cortical é porque ele não tem trabéculas, tá bom? Ele é um osso denso. Enquanto trabecular, ele vai ter estas trabéculas e dentro delas teremos medula óssea vermelha, tá bom? Eu particularmente, essa parte, vocês têm que lembrar a diferença do esponjoso pro denso, pro cortical, tá bom? Explico sim, Giovana. Deixa eu só botar aqui logo no slide, fica até melhor pra gente. Aqui tá um calor insuportável. Professor, Diga. você vai cobrar aquela parte da pesquisa dos cachorros e tudo, os gráficos Só para você, eu quero só que vocês compreendam como os tecidos mudam com o tempo. ao longo do A tempo. gente pode discutir só o gráfico. Só o gráfico que Entendi. a gente Mas, tipo consegue assim, discutir. tu vai cobrar em semanas e Não, tudo, ou não? Não, né? não. Só. É só assim, se digamos se tiver lá assim, ah, nas 4, 6 semanas, já com 1 mês e meio está acontecendo por volta disso, isso, aquilo. Entendi. Entendeu? Ah, no finalzinho já vai estar acontecendo tais procedimentos. Tá certo? Tranquilo. Não vai ter assim exatamente. 2 semanas vai acontecer tal coisa? Não. É mais só conceitualizar. Entendi. É só para conceitualizar, para vocês até entenderem e explicarem para o paciente de vocês o que é que vai, como é que ele vai estar com o passar do tempo. Tá Uhum. certo? É só Tranquilo. mostrar aqui, aí eu faço esse ponto. Turma, vocês se lembram quando a gente vai falar sobre essas papilas? Que na prótese implante suportada, a gente tem uma mucosa mais espessa e mais profunda a sondagem. Certo? E essa papila, ela vai ser mais apical do que
quando nós temos o dente natural. Na figura A, nós temos uma prótese de implante suportada. E aqui nós temos o dente natural. Tá bom? Quando a gente tem essa papila entre dente e implante, a gente primeiro tem que ver o seguinte. Quando a gente remove o dente, quem vai ser responsável por determinar essa altura de inserção será o próprio dente ali que ficou. Tá bom? Após a extração de um único dente, sequente a extração do implante, a altura da papila do local será dependente do nível de inserção do implante. A altura quem vai dar é o dente vizinho. Tá bom? Mas mesmo assim nós teremos uma papila menor e, por consequente, um menor preenchimento da papila. Tá certo? Mas esse preenchimento pode ser completo ou incompleto. Vai depender do nível de inserção do dente vizinho. Pronto. Vejam aqui. Esse dente não tinha esse elemento. Concordam? A altura dessa papila, quem deu foi o nível de inserção desse elemento. E quem deu a dessa foi esse nível de inserção. Percebam que aqui, essa papila mesial, nesse caso aqui entre os incisivos, teve um bom preenchimento. Enquanto entre a incisivo e canino, a gente não teve um bom preenchimento. Perceberam? Porque a inserção, o nível de inserção dos dentes vizinhos é diferente. Mas sempre a nossa papila vai ser um pouquinho menor. Aí vai preencher ou não, dependendo desse espaço que tem aqui. Percebam que é uma coisa é a altura de papila, outra coisa é o preenchimento que ela consegue. Tá bom? Porque, obviamente, o preenchimento vai depender da altura dela, mas também do espaço que ela tem ali a preencher. Tá bom? Nesse caso, entre implante e implante, percebam, ó, que vai depender aqui é a crista óssea e esse tecido mucoso. E a gente não vai conseguir mais de 3, 4 milímetros de papila aqui. Tá bom? Não importa esse design. Até que eu disse a vocês, a gente pode tentar colocar um dente um pouquinho, com um ponto de contato um pouquinho mais acima, para ver se a gente mascara, certo? E, obviamente, o preenchimento quem vai dar? Essa distância da crista óssea até o ponto de contato. Porque é exatamente o espaço que é para ser preenchido pela papila. Pegaram? Respondi, Giovana? Show, show. No caso, o ponto de contato é só implante. Não, no outro também. Tá certo? É porque, se vocês prestarem atenção, tá aqui. Isso aqui é a minha papila. Esse espaço que ela tem para preencher vai ser esse mesmo. Entendeu? Só que o que vai determinar a altura dela, em um vai ser o nível de inserção do dente remanescente. E no outro é a crista óssea, a altura de crista óssea com tecido mucoso. Tá bom? Por isso que é mais difícil você ter preenchimento de implante em implante. Pegaram? Matheus, você vai... Show de bola, turma. Você vai cobrar da gente bem direitinho que acontece a cada semana? Não, turma, eu prefiro que vocês compreendam assim. Que é uma historinha. Tá acontecendo. Tá bom? Olha lá. Na primeira semana, nós temos muito tecido mole, nós temos muito resto ósseo, osso de origem ali do próprio paciente e pouco osso recém-formado. Tá começando agora. Tá bom? Na segunda semana, a gente já vai ter uma diminuição de tecido mole e os restos ósseos da segunda para a quarta já vão começar a ser reabsorvidos. Faça o seguinte, primeira semana está iniciando tudo, da segunda para a quarta é um processo de transição, na sexta está finalizando. Tá bom? O que é que vai acontecer com o osso de origem? Ele vai ser reabsorvido, assim como os restos ósseos. Por isso, da segunda e quarta semana, a gente tem muita reabsorção. Certo? E o espaço está sendo deixado ali por alguém, preencher. Quem vai preencher? O osso recém-formado. Tá bom? Então, na primeira semana, eu quero que vocês saibam que
É a fase inicial da ferida. A gente vai ter principalmente tecido não mineralizado aqui no final, porque ao implante estar sendo inserido, vai ter esse acúmulo de tecido aqui, tá bom? No processo de cicatrização, só vocês sabendo que está iniciando o processo de cicatrização, vai ter a formação do coágulo, tá certo? Segunda semana, sabendo que nós vamos ter aqui principalmente áreas de reabsorção, mas também tecido formado. Turma, é um processo que vai acontecendo, não é só assim. Começou toda a reabsorção, acabou, agora vai começar toda a deposição, acabou. Não, é simultâneo. E percebam que vão ter áreas de reabsorção, chamadas de lacunas de Roche, tá certo? Osso não lamelar recém-formado é um osso que não teve sua organização das fibras colágenas ainda. É imaturo, ele ainda vai se organizar, ainda vai se amadurecer no osso lamelar. Mas vai ser um osso esponjoso. Mas ele é lamelar devido à organização das fibras dele. Certo? E já na quarta, sexta semana, a gente já vai ter muito tecido ósseo. E vai ter o quê? Principalmente a remodelação desse tecido. Certo? Show de bola? Vocês compreenderam? Ou quero que vocês compreendam o processo, a história. Não vai cair assim, não. Na segunda semana, quais procedimentos fisiológicos acontecem na nossa integração? Não. Pode cair assim. Ó, no início, digamos, se tiver uma sentença dizendo, no início, nós temos muito osso recém-formado. Vocês sabem que não. No início, nós temos mais osso de origem e pouco osso recém-formado. E o osso recém-formado vai aumentando com o tempo. Na segunda, quarta semana, a gente tem muita área de reabsorção. Isso é verdadeiro. Essas áreas de reabsorção, a gente chama de lacuna de Roche. Isso é verdadeiro também. Certo? Saber entender o que está acontecendo. Eu não quero que vocês decorem. Só que vocês saibam o que está acontecendo. Certo? Vocês mandaram outra coisa? Matheus, tem mais algumas perguntas que você deve fazer. Pode fazer. Rapidão. Primeiro, em relação ao osso esponjoso, só revisar as principais estruturas com você, que é a parte de estruturas vasculares, adipócitos e principalmente células mais indiferenciadas, não é isso? Certo. Tudo correto. Aí, as células mais indiferenciadas, elas vão estar no próprio osso ou no sangue? Na medula óssea. Na medula óssea, né? Certo. E aí elas vão se transformar em quê? Ao longo do processo. Eu digo assim, porque no processo de osseointegração a gente tem coágulo, tecido de coagulação, tecido conjuntivo, todo o processo. Mas elas vão entrar em que parte? Elas vão entrar nessas células lá do tecido de granulação. Entendi. Ó, não tem esse caminhozinho? Todo esse caminho de coágulo, tecido de granulação, tecido conjuntivo provisório, tecido ósseo, tecido osteoide não mineralizado, são todos de origem mesenquimal. Você lembra? Tecido conjuntivo, cartilaginoso, adiposo, tudo faz parte de origem mesenquimal. Então, essas células, essas mesmas células que vão se diferenciar em tecido conjuntivo provisório, depois no tecido ósseo. Primeiro vão se secretar a ser a nível celular. Células que vão se diferenciar em células que secretam matriz osteoide. Aí depois de secretar essa matriz, a matriz osteoide, que esse tecido vai pegar, vai se mineralizar para ser tecido ósseo. Tá bom? E desse processo de osseointegração, a parte celular que você considera como mais importante seria o quê? Tipo assim, na período de coágulo é importante você saber que tem tal, na parte desse de granulação, células mais, por exemplo. Saber o que é o coágulo. Saber o que é o coágulo. É fibrina, né? Célula de defesa. Fibrina. Célula de defesa. Células inflamatórias. Tá bom. Você lembra que é a cicatrização. Coágulo não é fibrinogênico. É fibrinogênico, que é a fibrina. Aí vai formar um coágulo. Aí então, quer que vocês saibam,
porque a posição do vago é interessante, certo? Saber esse caminhozinho que eu falei. Deixa eu mostrar o cenário aqui para vocês. Aí, ó. Essa questão dos conjuntos. Segmento localizado, forma atuado, células de defesa, células sanguíneas, uma rede fibrina. Absorção de substituição por tecido de granulação. Tecido de granulação, o quê? Vasos sanguíneos, defesa, células mesenquimais. Tecido conjuntivo provisório. Tecido osteoide. Aí depois ele vai ter deposição de chave da patata para transformar os conjuntos de maturo. Aí depois ele vai amadurecer. Certo? Aí deixa eu pegar uma dúvida. Eu tava lendo um livro e ele fala que esses dois esteroides nessa fase eles param os caçando. Quando ele fala isso aí, ele quer dizer o quê? Repita esse verbo. Sem parar a calcificação. Escreva. Deixa eu ver aqui. Chat. De cabeça não recordo, mas provavelmente então se quer dizer que é um tecido propício para a reprodução, porque ele vai ser um tecido que vai acumular os tais da peptida para tornar aquele tecido ósseo. Entendeu? Às vezes quando a gente não lembrar da palavra, a gente lembra do como é que sempre para cabeça não recordo. Mas me lembre que eu olho para finalizar aqui. Tá bom? Aí deixa eu só mais algum dúvida aqui. Vai pegar, aproveita. Aproveitar aqui. Que é a parte da diferença entre o anticortante e o cortante. O cortante, ele tem toda aquela fibra branca bem mais o cortante, eu lembro que ele tem uma rosca, tem processo diferente. Mas em geral, o que você considera importante para saber entre a diferença dos dois? O cortante, ele é o mais usado, ele é o tosquiável, ele tem potencial de corte. O não cortante não tem. O não cortante entrou aqui para você na aula, mais a nível de informação. O não cortante não tem potencial de corte. Quem faz o corte é o mais de rosca. A nível do que você precisa saber, a diferença dele do outro, é isso. E por que a gente utiliza o cortante? Porque esse potencial de corte permite uma melhor estabilidade primária, um melhor contato com o tecido ósseo e, por consequência, uma melhor segregação. Até na hora que você falou, na região apical, o não cortante ele não vai ter uma lesão tão boa, né? Isso, aí já leva o tom também. Então, vamos lá. Sempre falei que, agora puxando um assunto bacana também, é de macrogeometria dos implantes. Lembra que o ápice tem um ápice mais arredondado, o ápice ativo. O ápice ativo ele vai ter esse potencial de se aprofundar, porque ele é ativo. Uma ponta ativa, não é uma ponta arredondada. Já o ápice arredondado, ele não vai ter esse potencial de desgaste, de corte em profundidade. Lembra até que eu comentei, turma, que o que acontecia, ele não conseguia cortar mais a fundo. Ele ficava rodando o próprio eixo, um efeito de spin. Você lembra? Aí ele fica só rodando o próprio eixo, desgastando as paredes de maneira desnecessária. Por isso é interessante a gente optar por um ápice ativo. Que tem esse corte em profundidade, e com esse corte em profundidade, você ter uma maior, alcançar locais mais profundos e ter uma melhor estabilidade primária. Certo? Tranquilo, não tem. Show de bola. Outra coisa é a parte de câmara de coagulação. O que é que você acha importante a gente saber? Câmara de cicatrização ou câmara de coagulação? A importância é lembrar onde está as invaginações das roscas, certo? E lembrar também a importância porque ali é uma área que vai ser substituída por tecido ósseo. Por isso que é a importância da nossa integração. Certo? Chega a ser uma das principais áreas
Sim, assim, iniciais da maturação óssea. sim. Que é onde principalmente a gente vai ter tecido ósseo ali neoformado em contato com a superfície do implante. Tranquilo. Show, Matheus, obrigado. Nada. Deixa eu ver se eu lembro mais de alguma coisa aqui. Na hora. Turma, aí eu digo até a vocês, se vocês tiverem mais dúvidas que for surgindo, Gabriel, como líder, tem meu contato, ele pode conversar comigo, dentro de horário comercial, eu tiro suas dúvidas, certo? A prova de vocês já é dia 10? Acho que é, né? É, tranquilo. Mas podem ir perguntando. Até sexta-feira eu ainda respondo vocês. Só não sei se respondo rápido, mas eu respondo vocês. Certo? Se surgir alguma dúvida, à medida que vocês forem estudando. Mas no final de semana, não. E aí, mais alguma dúvida? Matheus, Pois não. deixa eu perguntar outra coisa. Surgiu na hora que eu estava estudando. Quando eu tenho alteração dos tipos de haste, que chama de hélice. Hélice, se eu não me engano. Não, Das roscas? Do formato de das rosca? roscas. Das Sim, roscas em si. sim, Que sim. tem a triangular, quadrangular e Pronto. tudo. E cada um tem sua função. Isso. Corte, retenção de material. Isso. Mas quando eu tenho alteração dessas roscas, alterem alguma coisa na câmara de cicatrização em si. Não, na câmara de cicatrização em si, não. Porque ela continua sendo o espaço dela é aquele mesminho. A diferença que você tem é porque, como você já falou, os impactos clínicos. Uma ponta ativa tem potencial de corte para dar mais estabilidade primária, numa rosca triangular. Uma rosca quadrada, já vai ter mais pressão contra a parede do alvéolo, então vai ser melhor para a compactação óssea. O interessante desse formato da rosca é isso, Entendi. certo? É porque, teoricamente, o formato do osso ele também mudaria, não é isso? Isso. Devido à rosca, mas Mudaria o tranquilo. formato, porque assim, não são rostos triangulares, digamos assim, Isso, mudaria o isso. formato, mas não Uma funcionalidade, né? isso, não comprometeria, não alteraria nenhuma função ali, Tranquilo, fisiológica, histológica, não, aconteceria normal, certo? tranquilo, Matheus. Show, show. Obrigado. De nada. E aí, turma, mais alguma coisa? Já são 5 horas. Se tiverem mais alguma dúvida, pode falar. Deixa eu ver. Eu não consigo. Ó, deixa eu pensar aqui mais alguma coisa próxima. Mas tudo isso mesmo. Tudo que nós conversamos foi relevante. Deixa eu dizer para vocês. Eu não sei quais foram as questões das provas de vocês, porque, como eu disse, a quem já tinha chegado um pouquinho cedo, eu fiz várias questões e distribuí essas várias questões em provas diferentes. Tá bom? Então, eu não sei qual é o conteúdo específico da prova da turma de vocês. Entendeu? Mas todas as provas têm o mesmo conteúdo. Toda prova tem uma questão de tratamento de superfície, uma questão de osteointegração, uma questão de tratamento total. Entendeu? Vai ter uma questão de escrever. A questão de escrever, ela vai ser a que vai exigir mais de vocês. Por isso, ela escrever. Se tiver lá assim, cite tantas coisas, basta só citar tantas coisas. Certo? Ah, cite 3 coisinhas, cite 3. Cite 4, cite 4. Cite 2, cite 2. Fiquem tranquilos, tá certo? Pode parar de gravar a aula, Gabriel, porque aí não fica extensa, que eu só converso com vocês. Gabriel ainda tá aí? Ou desmaiou com medo da prova? Desmaiou. Desmaiou não. Bom, pode gravar, pode parar. Aí, assim, turma, a prova, ela tá só com coisas que a gente discutiu. Eu sei que há muita